Amém. Se você está vindo pela primeira vez na conferência, boa noite. Eu me chamo pastora Regina Souza e é uma honra ter vocês aqui. Amém? Talvez as pessoas estão até estranhando, né? Porque é tanta correria e conferência, eu não gosto de ministrar. Mas essa conferência é uma conferência que a gente obedece à direção que Deus dá. Amém? E o tema é resgatada profética. Por todo lugar você vai ver esse nome para que você não se esqueça. E a gente gosta muito da palavra profética, né? Senhor, eu quero ir para lá e eu quero receber uma palavra. Você vai receber muita palavra, né? Senhor, eu quero ser uma mulher profética. Antes de ser uma mulher profética, nós precisamos entender que nós temos que ser uma mulher resgatada. Amém? Nós temos que entender o resgate que o Senhor Jesus já fez. Amém? Então, pega papel e caneta e anota tudo no nome de Jesus. O que é uma mulher resgatada? É uma mulher liberta. É uma mulher reabilitada. É uma mulher reparada. É uma mulher salva. É uma mulher que obteve uma libertação. É uma mulher que consegue, que já foi remida. Isso é uma pessoa resgatada, né? É aquela que foi livre de um cativeiro. Amém? Aquela que foi livre de um cativeiro. Abra aí em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Somos livres de um cativeiro por meio de um resgate. Mateus capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca. Amém? Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca. Jesus nos resgatou por meio de um sacrifício. Jesus nos resgatou por meio de um sacrifício. E isso é visível quando ele morre naquela cruz, que sai ali daquela furada sangue e água. O sangue representa o sacrifício. Amém? Então Jesus nos resgatou por meio de um sacrifício. Glória a Deus. Você não precisa abrir, mas Salmos 49, 7 e 8 vai dizer assim: nenhum deles pode jamais remir um irmão, nem dar a Deus um resgate por ele. O preço de resgate pela sua vida é tão alto que sempre estará além do alcance de qualquer pessoa. Ele nos resgatou. Abra em Colossenses. Colossenses 1. Colossenses 1:13. Olha o que diz a palavra de Deus. O qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus fez esse resgate. Ele te transportou, ele te conduziu do reino das trevas, do reino onde havia escravidão, morte, desordem, e ele te conduziu para o reino do seu Filho amado. Amém? Jesus fez isso comigo e você. Nós estávamos debaixo de um reino
que fala mentira, que declara morte. E o Senhor nos transportou para outro reino, que agora tem outro rei, que chama-se Jesus Cristo. Amém? Ele tirou a gente de um reinado de trevas e nos trouxe agora para um reinado de luz. Eu posso ouvir um amém? Para um reinado de luz. E esse resgate, aonde Ele nos transportou de um reino para o outro, fala de uma nova condição de vida que eu posso viver. Amém? Fala de uma nova condição de vida que eu posso viver. Porque eu estava em um reino de trevas, mas agora eu fui transportada, através do sacrifício de Jesus, para um novo reino, aonde existe um novo rei, aonde existe novos direitos, aonde declara um novo recomeço. Amém? Glória a Deus. E eu preciso que você entenda isso, né? Eu preciso que você entenda isso. Você foi transportada de um reino para um outro reino, que agora é o reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. E talvez você se pergunte assim: pastora, eu fui resgatada, mas por que eu vivo presa? Eu fui resgatada, mas por que os problemas me cercam? Se eu já saí de um reinado de trevas e agora eu estou no reino do Filho amado de Deus, aquele que é todo poderoso. E por que eu não me sinto nessa liberdade? Por que eu não vivo nessa liberdade? Por quê? Tem porquês que não é Deus que vai te responder, é você mesma. Como assim, pastora? O resgate que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Amém? O resgate que Jesus precisava fazer, Ele já fez. O resgate que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Quando você recebe um testamento na sua mão, que diz respeito ao seu direito, ele é o seu direito, não é? Você usa o seu direito se você quiser. Você usa o seu direito se você souber que tem direito. Amém? Glória a Deus. Mas o direito é seu, já foi concedido. Quando alguém coloca uma caneta na sua mão, a caneta é sua. Você usa se você quiser, você larga se você quiser. Ela pertence a você. Amém? Glória a Deus. E Jesus, Ele já fez esse resgate. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou, Ele nos conduziu de um reino para outro. Glória a Deus. Pastora, e por que eu passo por tantas lutas? Interessante que quando eu olho para a vida de Daniel, ele passou dias orando. Mas a palavra de Deus diz que na primeira vez que ele orou, o Senhor já tinha ouvido aquela oração. Só que o anjo não chegou no primeiro dia. Mas Daniel também não parou de orar e de se posicionar como filho de Deus. Daniel não parou de renunciar. Daniel não entregou os pontos. Sabe por que às vezes nós precisamos passar por alguns problemas? Porque o amadurecimento nos ajuda a entender como solucionar problemas. Só os maduros, aqueles que estão amadurecendo, conseguem solucionar alguns problemas. Amém? Glória a Deus. Mas entenda algo. Eu aprendo tanto com Daniel, sabe por quê? Porque Daniel, ele não largou. Ele orou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Ele não largou. Ele não deixou de orar, ele não deixou de se posicionar. Ele não deixou de renunciar. Ele não deixou de ser uma pessoa resgatada. O resgate sobre a minha vida e sobre a sua vida já aconteceu. Já é um direito legal seu.
Agora você dá esse direito para quem você quiser e se você quiser. Amém? Porque nós já fomos transportadas. Quando você muda de cidade, eu já mudei 3 vezes de cidade. O que acontece? Tu vai para uma cidade nova, tu tem 2 coisas. Primeiro, tu tem que querer ir. Segundo, quando chega lá, tu precisa se adaptar àquela nova realidade. Não é assim? Você vai para uma cidade nova, então você vai precisar fazer o quê? Se adaptar àquela nova realidade. Né? Você vai ter que decidir se você quer realmente ficar naquele lugar ou não. Porque um novo lugar, um novo reino, vai exigir uma nova roupagem, uma nova adaptação, novas atitudes, novos conceitos. E muitas vezes nós não saímos do reino das trevas porque nós estamos presas demais nesse mundo. Mas o reino do seu Filho amado está disponível para cada uma de nós. E muitas vezes nós olhamos para esse reino, desejamos as bênçãos que existem nesse reino, desejamos a herança que existe nesse reino, mas não queremos nos adaptar a esse reino. Não queremos vestir as vestes que precisamos para fazer parte desse reino. Porque muitas vezes estamos presas demais nas coisas deste mundo. Aí sabe o que acontece? Aí os problemas vêm. Senhor, cadê o Senhor? Quando o problema vem, o problema resgata a menina que existe dentro de você. Que menina? A menina rejeitada, a menina sem identidade, a menina frustrada. Tantas meninas que existem dentro de você. Mas pastora, por que na hora do problema ela vem para fora? Porque eu esqueço que eu sou uma pessoa resgatada. E que eu não preciso ficar presa em menina nenhuma. Eu posso me tornar uma mulher, fazer parte de um reino novo. Amém? Ter autoridade em Cristo Jesus, ter identidade em Cristo Jesus. Já me foi tudo liberado. Amém? Já me foi tudo liberado. Para todo arrependido existe um perdão. Para toda pessoa que se arrepende existe um perdão. Porque o resgate já foi liberado por Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Já é direito seu. Você só precisa assumir esse direito que é seu, que é legal, seu. Amém? E quando você assume esse direito de uma mulher resgatada, toda mulher resgatada, ela entra no processo de transformação, porque ela saiu de um reino e ela foi para outro reino. E ali exige vestes novas, né? Ali exige santidade. Então o que acontece? Toda mulher resgatada, ela está em processo de transformação. E essa transformação traz muitos benefícios. Que benefícios? Menos julgos, menos acusações. Amém? Porque agora você é uma pessoa resgatada. E uma mulher transformada é uma mulher resgatada em movimento. Uma mulher transformada é uma mulher resgatada em movimento. Amém? Glória a Deus. E eu sempre digo nessa casa que quem se movimenta chega a algum lugar. Quem se movimenta chega a algum lugar. Mas a primeira coisa que nós precisamos decidir na nossa vida é se a gente deseja viver nesse novo reino. Amém? Nesse reino que traz direito, nesse reino que traz herança sobre a nossa vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 2.
6 e 7. Diz assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vou repetir: Jesus nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais, em lugares mais altos, para mostrar os séculos vindouros, para mostrar à próxima geração a abundância das riquezas da sua graça pela benignidade conosco. Deus nos ressuscitou, Deus nos resgatou, amém? Para que a próxima geração veja a riqueza, a abundância do favor dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Uma mulher resgatada, ela anda em lugares mais altos, porque a palavra de Deus diz que Ele nos ressuscitou e nos assentou em lugares celestiais. Posso ouvir um amém? Pastor, e por que eu não sento nesses lugares celestiais? Porque primeira coisa, você tem que aceitar um novo reino, que você foi transportada. Você foi remida, resgatada, liberta, salva, perdoada. Amém? Para viver em um novo reino. E muitas vezes nós não aceitamos esse novo reino, porque deixar algumas coisas dói. Cuidado com aquilo que te dói demais, você pode ficar presa nisso. E abandonar o direito legal que você tem, a herança que você tem. Amém? Glória a Deus. O novo reino, resgatada, nos ajuda a viver em um novo reino, nos ajuda a entender que o Senhor dá ordem ao seu exército de anjos ao nosso respeito. Pastora, como ser essa mulher resgatada? A primeira coisa, aceitando o novo reino. Como é que eu aceito esse novo reino? Revendo a minha identidade. Ah, pastora, eu não aguento mais falar de identidade. É porque você precisa dela. Como é que eu me torno uma mulher resgatada? Revendo a minha identidade. Amém? A sua autoridade, a autoridade que você tem, ela é ligada à identidade que você aceita. A autoridade que você tem, ela é ligada à identidade que você aceita. Qual é a identidade que você tem aceitado na sua vida? Qual é a identidade que você tem aceitado na sua vida? Abra em Gênesis. Gênesis 1:26. Diz assim, ó: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A primeira coisa para você ser uma mulher resgatada é você rever a sua identidade. Qual é a sua identidade? A palavra de Deus diz que Deus te fez para ser imagem e semelhança de quem? Dele, não é? Então, você não é a imagem e semelhança do seu pai. Você não nasceu para ser imagem e semelhança do seu irmão. Você não nasceu para ser imagem e semelhança do seu tio. Você não nasceu para ser imagem e semelhança de outra pessoa, a não ser imagem e semelhança de Deus. Amém? A identidade que você aceita, é ela que revela qual a autoridade que você tem. Se você aceita a identidade que Deus te deu, que é a identidade dele, de filha amada. Amém?
essa autoridade que você tem para dominar aquilo que a própria palavra de Deus diz. Agora, que autoridade você vai ter se você aceitar a identidade rejeitada? Eu não consigo, eu sou incapaz. A primeira coisa de uma mulher resgatada é rever a sua identidade. Rever a sua identidade. Você foi feita para ser imagem e semelhança de Deus. E eu faço o que, pastora? Lucas vai dizer assim, ó, Jesus nos resgatou. E ele diz o que? Quem quer vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. Quando eu vejo esse versículo, eu vejo muita gente dizendo assim, ai, a cruz é pesada. Porque colocam a cruz como um problema. Deixa eu te dizer, Jesus ressuscitou e a cruz está vazia. Amém? Então o peso que você está carregando aí é outro, porque a cruz está vazia. Jesus ressuscitou. Pastor, e que cruz é essa que eu tenho que carregar se eu quiser seguir Jesus? Se você quer ter a identidade que Deus te deu, você precisa seguir o Filho e carregar a sua cruz. Carregar essa cruz é carregar as características de Jesus em você. Porque o que pesa não é o que está fora, é o que está dentro. Porque o que está fora você larga a hora que você quiser. Agora o que está dentro está escondido. É isso que pesa. Então a cruz que nós temos que carregar é as características de Jesus. Carregar peso. Aqui eu carrego uma caixa e largo ela na hora que eu quiser. Agora o que está escondido dentro é que precisa ser revelado, curado, tratado. Porque você foi chamada para ter uma identidade semelhante à de Cristo Jesus. Amém? É ter as características dele. Como ser uma mulher resgatada, revendo a minha identidade. Como ser uma mulher resgatada, sendo constante. Sendo constante. A inconstância, ela te leva ao insucesso. Amém? Nem sempre ser constante, você vai permanecer na intensidade que você começou. Porque a intensidade, muitas vezes ela consome a energia rapidamente. Agora a constância, ela gasta e recarrega. Amém? Imagine você com uma caixa de fósforo na mão e você acende um fósforo. Ele vai permanecer aceso o dia todo? Não. Aí se você quiser, você tem que acender outro fósforo. E se você quiser, você tem que acender outro fósforo. E se você não acender o fósforo, não vai ter fogo. Não é assim? Não é assim, gente? Uma mulher resgatada, ela precisa ser constante. Ela tem que acender o fogo todos os dias. Amém? Ela só chega a algum lugar se ela persistir. Uma vez eu escutei assim, não, pastora, sabe o que é o problema? A minha família inteira tem problema de inconstância. Ninguém se firma, ninguém consegue ter uma firmeza. Você nasceu para ser imagem de quem? De Deus. Amém? Quem é que tem que te dar resposta para essa inconstância parar? Você mesma. Você chega aonde você quiser chegar. Amém? Glória a Deus. E a constância, ela vai trazer sobre você firmeza. Porque você vai estar se alimentando todos os dias, buscando todos os dias, na velocidade todos os dias. E vai te ensinar a ter um só pensamento. Você não pode oscilar entre dois pensamentos, porque isso a palavra de Deus condena. Mas só permanece constante quem sabe quem é e quem sabe quem Deus é. Amém? Você precisa saber quem Deus é e quem você é. E se a inconstância for uma raiz na sua vida, você precisa ter disciplina e arrancar essa inconstância. Glória a Deus. A sua vida é uma obra viva do Senhor. Amém? Você foi transportada do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém? Você já tem direito, você já é uma mulher resgatada, é só você tomar posse. É só você assumir a identidade que o Senhor já te deu. É só você permanecer constante.
Amém? É só você permanecer constante. Daniel não recebeu a resposta no primeiro dia, mas ele não desistiu. E o que acontece com muitas de nós? Nós começamos uma construção. Eu sou resgatada, Deus me ama, Deus tem propósito na minha vida. E aí o que acontece? Quando vem um problema, quando vem uma circunstância. Pastora, eu fiquei sem força. Aí eu larguei tudo. Quando você larga tudo, você tem que começar de novo. Você vai começar do zero, não da onde você parou. E agora eu queria entrar exatamente naquilo que o Senhor me falou. Eu sei que muitas aqui estão ouvindo essa palavra e falando assim: pastor, eu já sei. Eu já sei que eu tenho que ser uma mulher resgatada. Eu já sei que eu tenho que ter identidade. Eu já sei que eu tenho que ter constância. Eu já sei que eu tenho que lutar pela minha família. Eu já sei que eu tenho que me posicionar. Eu já sei de tudo isso. Eu só não tenho força. E foi exatamente isso que o Senhor me falou. Que tem mulheres aqui que já sabem de tudo, mas hoje elas estão sem força. Elas estão sem força para continuar. Elas já sabem de tudo, elas não querem largar aquilo que elas já começaram. Elas não querem largar aquela situação na sua casa, mas hoje elas estão sem força. E aí, pastor, o que eu faço? Eu estou sem força. Eu simplesmente estou sem força. Quando você está sem força, aí é o momento de Deus entrar. Não é o momento de você desistir, porque você chegou até aqui. Quando você está sem força, é o momento de Deus entrar. É o momento de Deus agir. E você só não vai largar tudo se você tiver raízes profundas em Deus. Amém? Porque quando você estiver sem forças, aí é o momento de Deus te guiar. Salmos 18:32 vai dizer assim, ó: Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Amém? Glória a Deus. Às vezes você está aqui, você sabe de tudo, você só está sem força. E mesmo sem força, não olhe para trás. Chama aquele que te guia e te faz andar sobre as águas. Porque uma mulher resgatada, ela anda sobre as águas. Amém? Porque quando ela não pode mais, ela já foi resgatada. Aí chega o momento de Deus guiar ela. Mas ela não pode olhar para trás. O que você faz? Você chama aquele Deus que te reveste de força e torna o teu caminho perfeito. Poucos dias antes dessa conferência, eu recebi um laudo médico que meu corpo estava sem vitamina. Sem vitamina nenhuma. Sem D, sem zinco, sem nada. E aí a gente vai caminhando tudo e eu não estava sentindo, né? Senti umas tonturas ou outra, mas eu continuo caminhando. Mas chegou um dia que me deu uma fraqueza. E que eu não conseguia ficar de pé. E eu deitei na minha cama e eu disse para o Senhor assim: Senhor, o meu coração está disposto. O Senhor sabe que eu preciso sair dessa casa. Eu tenho um monte de coisa para fazer. O meu coração está disposto, está disponível para fazer a tua vontade. Só que eu estou sem força. Eu orei deitada. Eu fiquei 20 minutos falando com o Senhor deitado. Falei: Senhor, eu só estou sem força. E eu já comprei os remédios. Só que eu estou sem força. O Senhor precisa me levantar dessa cama, porque eu estou disposta e eu estou disponível. Fiquei 20 minutos naquela cama de olho fechado. Quando eu abri meu olho, que eu levantei, eu não tinha mais fraqueza. Eu levantei e fiquei procurando a minha fraqueza. Peguei a minha bolsa, saí. Sabe quando você sai serelepe, toda feliz? Eu falei: meu Deus do céu. Sabe, eu deitei porque eu estava tonta, eu não conseguia nem enxergar. Fraca, suando.
Mas o que eu fiz? Não passou pela minha cabeça: meu Deus, não vai dar certo essa conferência nesse tempo. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Quando acabam minhas forças, Ele me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Amém? Mulheres resgatadas nunca andam sozinhas. Mas para você viver esse resgate, você precisa andar na identidade certa. A identidade que te dá autoridade. Se hoje você está cansado aqui, se só te falta força, você só vai orar e pedir ao Senhor: me guia agora, Pai, porque eu preciso andar sobre as águas. Amém? Me guia agora porque eu preciso andar sobre as águas. Você não tem que jogar tudo para o alto. Você não tem que olhar para trás. Se você decidiu, se você não está presa nesse mundo, se você já entendeu que você é resgatada. Sabe uma coisa que me dá raiva, e quem caminha comigo sabe, é ver uma mulher presa. Estou mentindo, meninas? Se tiver que fazer propósito nessa casa, a gente faz. Se tiver que bater o pé, a gente bate. Se tiver que orar tantos dias, a gente ora. Mas eu não dou conta, sabe por quê? Porque eu sou uma mulher resgatada. Amém? E eu fui resgatada foi pela palavra. Eu fui resgatada foi pela palavra. Porque o meu apelido era bicho do mato. Bicho do mato não fala. Bicho do mato fala, Maria? Não. Eu fui resgatada pela palavra porque eu me olhava no espelho e me achava feia. Hoje não adianta ninguém me falar que eu sou feia, viu? Não adianta, porque se me falar, vai gastar saliva. Sabe por quê? Porque eu fui resgatada. Amém? Quando eu descobri que existia um novo reino, eu falei: meu Deus, eu quero esse reino. E dane-se quem quer me prender em outro reino. Amém? Porque eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Amém? Então não existe carência, não existe vitimismo, não existe ninguém me ajuda, não existe. Não existe. Se eu ando com grande, eu sou. Amém? Se você está sem força, mas você está andando como uma pessoa resgatada, fazendo como Daniel ali, não deixando de orar, não te preocupa, Deus te faz andar sobre as águas. Deus te guia. Não tem nenhuma situação que o Senhor não possa resolver. O problema apenas fica ali para a gente amadurecer e aprender a resolver ele. Porque o maior problema da nossa vida são os problemas que nós não conseguimos resolver. Não é? Antes da língua lá na sua casa falar, deixa a sua fé falar mais alto. Amém? Porque falar por falar não adianta nada. Coloca o teu joelho no chão, vai orar. Amém? Vai orar. Né? Antes da língua, coloca a fé. A fé traz à existência aquilo que não existe. Pastor, eu tenho orado, eu tenho orado, eu tenho orado, eu tenho orado. Eu quero que fulano seja transformado. Às vezes nós não vamos transformar o outro, mas nós vamos nos transformar. Amém? E aonde a luz chega, as trevas ela tem que bater em retirada. Antes da luz chegar na sua casa, ela tem que chegar em você. E o território que você pisar, a luz chega ali. Amém? A luz chega naquele lugar. O inimigo sabe quem é resgatada. O inimigo sabe o que vai tocar você e o que não vai tocar você. Ele sabe o que vai alimentar você e o que não vai alimentar você. Deus não quer que você fique de longe aplaudindo o reino que Ele te deu direito para você fazer parte. A herança que Ele já liberou sobre a sua vida. O direito que Ele já liberou sobre a sua vida. Amém? Você foi remida, resgatada, liberta. Amém? Você precisa entregar algumas coisas nas mãos de Deus e tirar da força do seu braço. Porque não existe uma coisa que o Senhor não possa fazer. Mas sabe por quê? Que eu não estou vendo Deus fazer. É porque o teu orgulho fala mais alto. A força do teu braço fala mais alto. O teu jeito de ser fala mais alto. O que você viveu no passado fala mais alto.
E Deus está dizendo assim: eu tenho cura para tudo isso. Está carregando, fazendo sacrifício, carregando peso, sendo que eu já fiz o sacrifício para que você fosse liberta. Amém? Glória a Deus. Antes de ser profética, porque você pode profetizar na sua casa. Você pode profetizar na sua casa, mas antes de ser profética, você precisa ser uma mulher resgatada que sabe o que está profetizando. Amém? Uma mulher resgatada que sabe o que você está profetizando. Amém?